Lição número 6. Vencendo o egoísmo. Hoje você aprendeu que egoísmo é amor excessivo ao bem próprio. É a morte de toda piedade. O alvo de Satanás é levar os homens a colocá-lo em primeiro lugar, entregando-o ao seu controle. O egoísmo tem causado discórdia na igreja, enchendo-a de ambição não santificada. Nenhum daquele que estiver com o caráter manchado com a nódoa imunda do egoísmo poderá entrar no céu. É a graça que Cristo implanta na alma do homem que cria inimizade contra Satanás. Sem esta graça que converte e este poder renovador, o homem continuará cativo de Satanás. O poder que Cristo comunica habilita o homem a resistir ao tirano e usurpador. Jesus tem um pedido a você. Dá, filho meu, o teu coração, os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Agradecer a Jesus o que fez por mim sem eu merecer. Vem provar o seu amor sem fim. As vozes de milhões de anjos não poderiam expressar a gratidão que vibra em meu ser, pois tudo devo a ti. A Deus seja a glória
No livro de Deus, lá no céu, há um registro dizendo que há um homem reto, justo, temente a Deus, que agora se desvia do mal e apaixonado por gente. Para conhecê-lo, nós andamos mais de 1000 quilômetros. Atravessamos de lancha o lendário Rio São Francisco para podermos encontrá-lo em uma pequena cidade, lá do interior de Minas. Por mais de 40 anos, este homem viveu longe de Deus. Mas uma enfermidade simples realmente se tornou um grande problema que o deixou por 20 dias hospitalizado e 13 dias na UTI. Eu tive uma infecção urinária grave, muito grave. Eu fui para Belo Horizonte, eu saí daqui bem. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu tive que ir para a UTI. Uma gravidade terrível. Eu passei 3 dias na UTI, tive 2 paradas cardíacas. Ele desenvolveu um quadro de infecção generalizada muito rápido. A gente já estava internado, mas foi um susto quando a enfermeira entrou no quarto para medicá-lo. Ela deveria medicá-lo às 12 horas, à meia-noite, e ela resolveu entrar 30 minutos antes, para que ele pudesse ter uma noite mais tranquila de sono. Ela estaria medicando com um remédio para dor. E às 11h30, quando ela entrou no quarto, ela encontrou meu pai tendo uma parada cardíaca. Eu estava dormindo, meu pai estava sem forças, ele foi perdendo as forças e não teve noção do quadro. Quando ela acordou ele e me acordou também, ela tentou ouvir a pressão dele já estava inaudível, ou seja, ela não conseguia mais escutar a pressão dele. Ela chamou o médico rapidamente, eles fizeram alguns procedimentos e conseguiram retomar os batimentos cardíacos dele. E aí a gente realmente teve que colocá-lo, conseguimos uma vaga no CTI, levamos ele para o CTI. E assim que ele chegou, ele foi para o bloco cirúrgico, onde eles tentariam tirar a pedra. Mas como ele já estava com quadro de infecção generalizada, eles tentariam não ter que fazer uma cirurgia onde tivesse que abrir a barriga dele. Ele foi para essa cirurgia, o risco era muito grande, se tivesse que abrir a barriga era quase que zero dele sobreviver, mas conseguiram, através de procedimentos de drenagem, não precisar de fazer a cirurgia a céu aberto. No dia seguinte, já no CTI, eu conversei com os médicos e os médicos me falaram que o quadro dele era muito grave. A infecção era uma infecção muito grave, o coração dele não estava conseguindo responder e que ele estava entubado. E na terça-feira, na véspera da data limite que ele poderia ficar entubado, eu conversei novamente com o médico e aí eu resolvi entrar no CTI e fazer uma oração para Deus. Porque o meu pai sempre me fez prometer que eu jamais permitiria que ele ficasse vivo dependendo de aparelhos. Ele queria ficar vivo bem, se ele dependesse de aparelhos ele preferia morrer. E ver o meu pai no CTI ligado em milhões de aparelhos, aquilo me deixava muito mal com ele. Era uma dívida que eu tinha com ele que eu não estava cumprindo. Então eu resolvi entrar no CTI e fazer uma oração para Deus, pedindo para Deus que, se não tivesse condição de trazê-lo de volta à vida, bem, que levasse ele rápido, para que ele não ficasse em sofrimento naqueles aparelhos todos. E assim, eu fiz essa oração com muita angústia pela possível perda do meu pai, uma tristeza muito grande, mas, por outro lado, com uma satisfação de saber que eu estava entregando a vida dele nas mãos de Deus e pedindo para que Deus fizesse o melhor por ele. E no dia seguinte, novamente, no horário de visita, eu estive no CTI e, para minha surpresa e surpresa dos médicos, eles haviam tirado o tubo e o pai continuava vivo e estava começando a reagir da doença. No quarto, eu conversei com ele, expliquei tudo que havia passado
com ele, ele não tinha noção nenhuma. Ele achava que tinha sido 2, 3 dias, ele tinha ficado 12 dias dentro do CTI. E eu expliquei para ele tudo e expliquei inclusive essa conversa que eu tive com Deus. Eu tinha essa necessidade de falar com meu pai isso. Ainda lá no hospital, ele tomou a decisão de que ao sair de lá, pois ele entendeu que esta era uma oportunidade que Deus lhe estava dando, ele deveria selar a sua fé no amado Senhor e Salvador Jesus através do batismo. E foi o que aconteceu no ano passado. A principal coisa é você sair do batismo sabendo que você está em paz com Deus. Agora, você vai conhecer um pouco mais da vida deste homem, que tem sido uma honra para Deus e uma bênção para os milhares de habitantes da cidade de Itacarambi. Qual é a visão que nós temos dos políticos de hoje em dia? Sem dúvida nenhuma, a gente vê que a maioria busca seus próprios interesses, aumentar seus ganhos, seus salários. Mas há na Terra duas classes: os que vivem para ser servidos e os que vivem para servir. E esta é a filosofia do nosso reino. Esta é a filosofia do Senhor Jesus. Será que existe uma cidade pequena onde tem um hospital com 50 leitos, médicos em todas as especialidades, um posto odontológico onde a população é atendida gratuitamente, creches para aproximadamente 1000 crianças, vaga para todos os meninos que queiram estudar, uma cidade arborizada, limpa, com praças, com quadras de esportes, estádios, uma cidade calçada, com água, esgoto. Esta cidade fica às margens do Rio São Francisco. É a cidade de Itacarambi. O que faz ela diferente é um homem que teme a Deus, serve a Deus e que é apaixonado por seus semelhantes. A vida do meu pai sempre foi uma vida muito preocupada com o próximo, muito preocupada com a sociedade em geral, com a pobreza. Ele foi um homem que veio de uma pobreza muito grande, ele lutou muito para sobreviver desde criança. E quando ele veio para Itacarambi, ele viajou vários locais do Brasil procurando terras para comprar, porque ele queria sair da cidade grande. E ele sempre contou para a gente que ele sentiu, quando ele chegou em Itacarambi, que Deus estava falando que aqui seria o lugar. Itacarambi não tinha nada, era uma vida de pescador. Então não tinha saúde, não tinha educação, não tinha nada. E era um desafio muito grande. As crianças foi uma das primeiras preocupações minhas, porque nós não tínhamos nada, absolutamente nada para dar às crianças. Eu cansei de ver aqui em Itacarambi o enterro de crianças, menininho, pequenininho, de 1 ano, 2 anos de idade. O enterro não era acompanhado pelos adultos, era todas as crianças vestidas de branco, com um caixãozinho na mão, em direção ao cemitério. Esse quadro, pastor, já tem 20 anos que eu não vejo ele mais aqui. Porque nós, a primeira trabalho nosso, segundo mês que eu estava na prefeitura, eu abri a primeira creche com 30 crianças. Depois a segunda, a terceira, a quarta, hoje, as nossas creches, nós estamos beirando 900 meninos, de 0 a 6 anos, todos em prédios próprios. Então, a criança, graças a Deus, principalmente a criança das pessoas carentes,
elas ainda continuam sendo bem assistidas. Ele ama todo mundo que está ao seu redor. Ele não olha só o lado dele, ele olha o lado de todo ser humano, principalmente da criança e dos idosos. Para ele, está em primeiro lugar. Nós vimos nele capacidade e honestidade. A gente vê que a presença de Deus é muito forte na vida de Zé de Paula. Desde 1983, o irmão José de Paula é prefeito dessa cidade. Ele está agora no seu 4º mandato. Houve 2 prefeitos nesse intervalo, mas Deus o usou para mudar a história dessa cidade e transformar a vida de milhares de pessoas que nela moram, trazendo para elas amor, esperança e a possibilidade de um futuro promissor. O salário do prefeito, o primeiro salário, eu nem lembro o que era o primeiro salário, porque eu não recebi nem um centavo. A prefeitura era tão pobre, mas tão pobre, nós não tínhamos um veículo para rodar, nós não tínhamos carrinho de mão para limpar a rua. Eu tive que ir em januário e alugar um caminhão para nós fazer limpezas das ruas, que era tanta imundícia que nós trabalhamos aí 2 meses limpando rua. Então, eu achei que não era justo eu receber um salário. Eu tenho a minha vida própria, eu tenho condição de sobrevivência. Então, eu trabalhei os 6 anos sem salário nenhum. Inclusive, eu trabalhei 2 anos com a caminhonete que eu tinha. Nem o óleo da caminhonete eu punha com o dinheiro da prefeitura para ninguém falar que eu estava abastecendo o carro meu com o dinheiro da prefeitura. O segundo mandato foi a mesma coisa, eu não recebi nada. Então, inteirou 10 anos. Depois, no 3º mandato, eu passei a receber 50% do que ganhava o prefeito anterior. E hoje eu recebo o salário normal de um prefeito de uma cidade do nosso porte, há 6 anos atrás. É o mesmo salário que eu tenho hoje, que é R$6.000. Nos últimos 24 anos, a cidade de Itacarambi passou por uma transformação completa. E assim, o trabalho do irmão José de Paula está sendo finalizado. Mas antes mesmo de terminar o seu mandato como prefeito, ele começou a construir um velho e antigo sonho. Uma linda igreja, aonde os filhos de Deus poderão adorá-lo, servi-lo, preparando-se assim para a volta gloriosa do Senhor Jesus. Eu tive um sonho quando eu estava na UTI, prestes a sair da UTI, eu estava passando em frente, eu tive vários sonhos, mas esse sonho eu estava passando em frente ao terreno da igreja, que hoje nós estamos construindo. Então, um cidadão amigo meu, que eu sinceramente eu não consigo gravar a mente da pessoa. Sei que era uma pessoa escura, de chapéu. Ele perguntou o que eu ia fazer naquele terreno. Eu falei que a pretensão nossa era construir uma igreja. Ele falou assim, muito bem, José. A sua missão na prefeitura está terminada. Mas você tem outra missão para cumprir. Eu acho que essa missão é a última que você vai cumprir, é essa missão dessa igreja. Eu acho que o que eu estou fazendo é muito pouco, é quase nada perante o que Deus fez por mim. Então, é uma coisa que eu faço com muita satisfação. Vários amigos meus me perguntam, quanto você já gastou nessa igreja? Eu falei, companheiro, eu não sei, porque eu não estou somando, eu estou juntando os papéis. Não estou preocupado com isso. Se é uma coisa que eu tenho prazer, é o dia que eu assino um cheque para pagar uma conta do trabalho que nós estamos fazendo. É uma satisfação muito grande a gente sair da morte e retornar à vida, como foi o meu caso. E uma satisfação maior é a gente estar cumprindo um dever que o sonho que eu tive, ele me levou a pensar bem, bastante mesmo, da necessidade que nós temos de fazer esse trabalho para salvar pessoas. E é um trabalho que nós temos feito de todo o coração e eu tenho certeza que vai dar um bom resultado dentro da Itacarambi. Ao conviver com o prefeito, nós podemos notá-lo
tranquilo, sereno, seguro. Qual será o seu segredo? Quando eu levanto de manhã cedo, eu entrego minha vida na mão de Deus. Faço minhas orações, eu levanto 5 horas, faço minhas orações, põe minha vida na mão de Deus. Então, se eu morrer durante o dia, eu estou na mão dele. Eu não estou cometendo erro nenhum, crime nenhum, nada de... Pela prefeitura, de vez em quando, você tem que dar uns arranhão, dar uns trancos nas pessoas, porque é o meu dever, é a minha obrigação. E à noite, eu me ajoelho e ponho minha vida na mão de Deus. Se eu morrer de noite, está na mão dele. Então é por isso, pastor, que eu falo que eu estou salvo. Porque eu não passo um dia sem começar, antes do sol nascer, eu pôr minha vida na mão dele. Eu perguntei a ele qual é o seu projeto para o futuro. E ele me disse, ao terminar a construção da igreja de Itacarambi, eu poderei construir outras igrejas aqui na cidade. E também eu quero construir igrejas em povoados, em vilas, que fazem parte desse município. Porque eu levei para eles o desenvolvimento social. Estradas, escolas, hospitais. E agora eu quero que eles conheçam o plano da salvação. Eu quero levar a eles o convite para que assistam à ceia das bodas do Cordeiro. Sabe, amado irmão, mais do que nunca, o mundo precisa de homens íntegros, retos, justos, tementes a Deus e apaixonados pelo ser humano. Você e eu podemos ser esses homens. Podemos, pela graça de Deus, ser o sal da terra, ser a luz do mundo. Não tanto por nossos sermões, mas pela nossa vida. Nós podemos dizer que somos filhos de Deus, servos do Deus Altíssimo. O maior estudo bíblico pode existir o exemplo. O exemplo de um trabalho. Habita, ó Senhor, em meu viver. Faz-me aprender o teu querer. Enche-me com teu Espírito. Faz meu corpo um templo vivo para manifestar o teu poder. Faz-me aprender o teu querer. Enche-me com teu Espírito. Faz meu corpo um templo vivo para manifestar o teu poder. Enche-me com teu Espírito. Faz meu corpo um templo vivo para manifestar o teu poder. Para manifestar o teu poder. Para manifestar o teu poder. Olá, querido. O texto para a mensagem de hoje está no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 15, versos 11 e 12. Diz assim: Continuou: certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Me impressiona a expressão do filho pródigo ao pai. Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, que me pertence, diz o original grego. Eu te pergunto,
daquela fazenda que o pai tinha construído com suor, com trabalho, com esforço, com sacrifício, com renúncia, o que pertencia ao filho? Nada, absolutamente nada. E, no entanto, ele sente-se no direito de dizer: meu, me pertence, dá-me. Se nós tivéssemos que buscar uma palavra para definir a atitude do filho, essa palavra seria a palavra egoísmo. Contrário à palavra que define Deus, porque a palavra que define Deus é o amor, e o amor te leva para o altruísmo. Que é altruísmo? O amor te leva a entregar, a doar, a sacrificar, a pensar em primeiro lugar no outro, no próximo, depois em você. O egoísmo te leva a pensar em primeiro lugar em você. Para o egoísta, o mundo gira em torno dele. Ele é o epicentro de tudo. Ele é a raiz, o meio, o fim de tudo que acontece. Demais está a dizer que Deus não quer que você seja egoísta. Agora, por que não? Simplesmente porque não quer? Não. É que o egoísta, ele pega tudo para si. Ele quer tudo para si. Ele quer ser feliz, ele quer gastar, ele quer ter, dá-me a parte que me pertence. E qual é o propósito? Ser feliz. Ele faz tudo isso porque quer ser feliz. Ele quer se realizar desse jeito. A tragédia é que, tentando ser feliz, acaba sendo infeliz. Pensa um pouco na parábola do filho pródigo. O que o filho fez? Se apoderou de tudo, que não era dele, porque o que me impressiona também é a atitude do pai, porque o pai podia ter dito: filho, o que te pertence de tudo que é meu? Mas aí vem a atitude altruísta do pai: não é meu, mas não é meu. É meu, mas é para vocês. Deus não criou este mundo para ele, criou para os seres humanos. Então Deus não discute. O pai não discutiu com o filho, distribuiu a fazenda. Tá bom, quer se apoderar? Toma. Faz o quê? E eu te pergunto, o que o filho fez? Vendeu tudo que tinha, foi embora para uma terra distante. O egoísmo sempre te leva para uma terra distante. Distante de Deus, distante dos valores, distante dos princípios, distante dos os seres que você ama, esposa, filhos. Quando há um elemento egoísta na família, ele pode estar sentado na mesma mesa, mas ele está distante. Porque, como disse, o centro do mundo é ele, não são os outros, não interessam os outros. Quando o egoísta está em meio de uma igreja, o único que interessa é ele. Ele está em meio das pessoas, mas ele está distante, porque o egoísmo sempre te leva para uma terra distante. E lá na terra distante, o que aconteceu com o filho pródigo? E, infelizmente, ele acabou, dilapidou, gastou tudo. E esse tudo não é só dinheiro, é valores, é princípios, é sentimentos, dignidade, respeito próprio. Acabou alimentando os porcos. Sabe, o egoísta se apodera de algo que não é dele. A vida, querido, não é tua. Constantemente eu encontro gente que diz: olha, eu faço o que quero com minha vida. Eu vou aonde quero com meus pés. Eu faço o que quero com minhas mãos. Meus olhos são meus. Eu vejo o que eu quero. Tudo bem. Que você pode ver o que quiser com os olhos, ir para onde quiser com os pés, fazer o que quiser com sua vida, isso é verdade. Agora, que por esse fato, a vida seja sua, cuidado, querido, isso é a grande mentira. Porque hoje você está vivo, está me ouvindo, achando que você pode viver mais 10 anos, 15 anos, 20 anos, cuidado. Daqui a 1 minuto,
você pode estar no chão morto, porque a vida não é tua. Eu sempre faço essa figura. Às vezes você senta na hora do café da manhã e vê uma formiguinha atrevida tentando entrar na sua xícara. Você pega o dedo menino e com o dedo menino esmaga aquela formiguinha atrevida. Te digo uma coisa, se Deus quisesse esmagar você, Ele não se daria sequer o trabalho de levantar o dedo menino. Bastaria o sol não sair e nós todos estaríamos mortos. Bastaria não chover um ano e o planeta entraria em colapso. Que direito eu tenho de dizer a vida é minha, meu corpo é meu dinheiro é meu trabalho é meu? Nada é nosso. E a única maneira de ser feliz nesta vida é devolvendo a Deus o que é de Deus. Nosso corpo é dele, nossa vida é dele. Quando nós pensamos primeiro em Deus e depois pensamos no próximo, então a vida passa a ter sentido, porque começamos a viver a experiência maravilhosa do altruísmo que nasce no amor de Deus. Que Deus te abençoe ricamente. Se meu povo, que por mim se chama, confesse humilhar e orar. Se meu povo dos seus maus caminhos se desviar e meu rosto procurar, eu ouvirei as preces, eu ouvirei as preces, concederei o meu perdão. Ouvi a tua oração, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se meu povo, que por mim se chama, confesse humilhar e eu confesse humilhar, confesse